Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Startcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Falando aqui do meu lado direito, ele que fala também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera, tranquilaço? Do meu lado esquerdo, falando do interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada, tudo certo aí? Falando da Flórida, ou não, na verdade agora do Tennessee, a Goiás dos Estados Unidos. Ô, potência! Alan New. Saudações, humanos. Cansei da civilização, vim morar na roça. Fiquei com saudade de Jacareí, sabe como é que é? E hoje a gente vai ter a honra da presença de 3 convidados pela primeira vez no Pré-Startcast. Falando de Minakano Erviton, do Evangelho no Japão. Na verdade é Minokamo, mas tudo bem. Prazer, pessoal, bem com vocês? Falando de Iwata, do podcast No Japão, Vitor. E aí, galera, beleza? Aqui é o Vitor e é um prazer estar aqui. E ele que é um grande desenhista, cartunista, chauvinista, falando direto de Belo Horizonte, a melhor cidade do Brasil, Marcos. Olá, pessoal, tudo jóia? Vai um pãozinho de queijo aí pra poder dar uma alegrada no podcast? E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a cultura geek, as diferenças entre o Ocidente, o Oriente e o que há de melhor nessa cultura. Atendendo a milhares de pedidos de uma pessoa só, o Vitor, que lá no podcast no Japão, ele costuma fazer um game com as pessoas que participam pela primeira vez. A gente aqui do Pré-Startcast resolveu fazer esse game, então, para que ele possa matar a vontade dele de responder as perguntas. Finalmente! Esse foi preparado só por sua causa, cara. Cara, eu tô felizão, mano. Eu tomei banho pra isso. Hoje é sábado. Eu tô animado. Mais do que qualquer um pode imaginar aqui, eu tô animado pra isso. Então, pera aí, só uma coisinha. Então quer dizer que o brasileiro realmente é o único que toma banho todos os dias? Mais de 3 vezes ao dia? É isso mesmo? Não sei se chega a 3, mas é por aí. Só para explicar para o nosso ouvinte a temática do game, vão ser 4 rodadas com perguntas aleatórias sobre alguns temas que a gente selecionou aqui. Entre eles está personagens. Então a gente vai falar sobre alguns personagens da cultura geek. A gente vai falar também sobre jogos, filmes e pessoas assim, celebridades, né? Pessoas famosas do mundo geek. A pontuação, ela vai de 5 a 25 pontos, dependendo do nível da pergunta. Então, as perguntas mais fáceis valem 5 pontos, as médias valem 10 e as mais difíceis podem valer até 25 pontos. Daí, dependendo de acordo com a quantidade de dicas que for pedida, a pontuação ela vai diminuir. Então, vamos começar? Eu vou pedir que você... Oi, só pode pra falar. completar, são só os guests, hein? Ah, tem esse detalhe. Calma aí, eu sou guest ou não sou? Nessa tá considerado guest, Ah, tá bom. Tô pagando aluguel, o Williams comprou já desse mês. Aqui, então, só para que a gente especifique aqui, o Alan e o Marcos, eles estão na parte ocidental do mundo e o Erviton e o Vitor, eles estão na parte oriental do mundo, tá? Então, a gente vai fazer um embate aí. Quem que vai ser o melhor, Oriente ou Ocidente, hein? Vixe, é tipo um Marvel vs Capcom? Ah, mas se for assim, é América versus Ásia. Os asiáticos sempre ganham.
Mas Marvel vs Capcom encaixa bem aí, hein? Então. Se não houver bomba atômica, tá tudo bem. Eu ia falar isso agora, como assim os asiáticos sempre vencem? Os americanos não sabem brincar, né? Então vamos aí para a primeira rodada. Eu vou pedir que você, Everton, escolha um número de 1 a 4. 4. 4. Então, eu sou uma pessoa famosa. Um número aí de 1 a 5. 3. Mais de 10 livros do autor foram adaptados para o cinema. Se eu souber, eu posso falar? Na sua vez. Tempo. Eu tenho dúvida em dois, cara. Então fala um pra nós. Eu não sei se é de terror ou se é o de romance. Eu vou de no romance, vai. Max Lucado. Errado. Marcos, um número de 1 a 5, com exceção do 3. 2. Molly, sua cachorrinha é carinhosamente apelidada de This Evil, ou Coisa do Mal, é o personagem recorrente das histórias tweetadas por esse personagem. Pelo jeito, o Everton pegou. Aham, eu sabia. Eu sei. Caramba, merda. Eu devia ter... Posso passar? Que agora que eu... Vitor, um número de 1 a 5, menos o 3 e o 2. 1. É autor de mais de 250 obras e durante muitos anos foi considerado o escritor mais rico do mundo. Aliás, mantém o seu título como o rei das histórias de terror. Quem sou eu? Caramba. Não tem nenhuma dica, né? Além disso, né? Fora as outras dicas que foram pra eles, hein? Ai, caramba. O único autor que eu conheço de terror é o Stephen King. E aí, Neuza? Certa resposta. Cara, diretor de primeira nele, velho. Eu falei que era de terror, mano. Ponto para o Vitor. Caralho. O Victor tá na frente no primeiro game dele, hein, cara? Putz, eu devia ter ido no Stephen King, velho. Eu falei, ou é de terror ou de romance. Ou de romance ou de terror. Eu achei que você ia no de terror, cara. Ah, velho, vai saber. Eu falei assim, isso é muito óbvio vindo de terror, né, cara? Todo mundo conhece o Stephen King. Agora ninguém vai conhecer o autor que eu citei, que é de vários romances, né? Pensei que você ia pegar uma coisa mais difícil, mas tá ok. Você poderia também responder a pergunta, né? Que uma das outras dicas é que ele lê mais de 80 livros por ano, né? E quando seu pai deixou a família, pra ele foi uma surpresa, né? Que num belo dia seu pai saiu pra comprar um cigarro e nunca mais voltou. Então... Eu peguei essa referência aí. Essa história eu conheço. Eles deram sorte que essa daí era uma das mais difíceis. O Victor, então, acertou aqui e ganhou 5 pontos. Aí sim. Nossa. Segunda rodada. Ô Alan, escolhe um número aí pra gente de 1 a 4. 2. Número 2, beleza. Eu sou uma pessoa famosa. Com exceção do número 1, um número de 2 a 5. 2. Número 2. Tá, então aqui vamos pras dicas. Aqui as dicas de 1 a 5. 2. Número 2. No seu tempo livre, ele joga videogame e é muito fã de Assassin's Creed. E ele também é muito fã do James Bond e do Doctor Who. Quem sou eu? Metade da população mundial. Próxima dica. Cara, talvez eu sei. Doctor Who, não sei, né? Cara, pode ser tanta gente. Se a velho. metade da população do mundo gosta. Você vê que eu só conheço nerd e geek, metade dos meus amigos são nerds e geeks, então. Ô Everton, um número aí pra gente de 1 a 5, com exceção do 2. 5. Ele ainda grava seus filmes em película de 35mm, sendo um dos poucos no mundo. Parabéns, os caras é fera. Eu acho que eu sei quem é. Deixa pra prova. Acho que eu sei quem é. Agora eu não sei mais não. Essa dica aí matou. Bora lá então, Marcão. Um número de 1 a 4. 3. Número 3... Ele é padrinho da Green Power e da Drew Barrymore. Ele já sabe quem é. Ela chama ele de Tio Mori. Quem sou eu? Não é esse que fez esse filme. Não, é... Tá, eu vou chutar um diretor que é considerado um dos mais explosivos de Hollywood. Que é... Nossa, pior que deu branco agora no nome do filho da mãe. Meu Deus. Tempo. É o diretor de Transformers. Ai, caramba, deu branco. Sua resposta. Em 3, 2,
Não, eu passo. Deu branco no nome. Eu sei quem é, mas deu nome no nome dele. Aí, ó, chance pro Vitor, hein? Vitor, um número de 1 a 4, menos o 2 e 3. De novo. Depois de abandonar a faculdade para se dedicar aos filmes, decidiu terminar o curso em 2002. E como projeto final, apresentou o filme A Lista de Schindler. Quem sou eu? Ah, não, é que você não pode dar outra dica além dessa daqui que você falou, né? Eu queria perguntar uma coisinha. Se você me respondesse isso que eu queria saber, eu tenho um diretor em mente. Então arrisca aí, porque os outros participantes já sabem, hein? Sério? Caraca. A pressão psicológica já. Ele só é fã ou ele já dirigiu algum filme do James Bond, do 007? Eu sei quem é. Ele é fã. Ah, então não sei. Eu faço também, cara. Eu ia chutar, porque se ele já tivesse feito, né, além de fã, tivesse feito, é claro que eu não sei mais. Cara, na real, é o único cara que eu conheço, que é o Sam Mendes. Eu não sei quanto ele se formou, não. Então, caiu pra você, ô Alan. Então, a gente só tem a dica de número 4. Desde pequeno, ele é apaixonado por cinema. Um dia, ele foi nos estúdios da Universal para aprender como os filmes eram feitos. E nessa visita, ele fez amizade com um editor, que ensinou vários truques para ele. Décadas depois, ele comprou um trenó de Rousseau, utilizado no Cidadão Kane. Quem sou eu? Steven Spielberg. パラセリオ、ヘーラー用でネルジスボセスタウン、ポントパラオアラン。 Ele mesmo. Ponto. Ah lá. Eu só descobri por causa da Lista de Schindler, que é um filme que eu gosto muito. Na verdade, era a dica mais fácil, né? Essa daqui que eu passei pra você era a dica mais difícil, então ela vale 25 pontos. Um dos melhores filmes que tem, cara. Pensa num filme bom pra caramba. Mas o Spielberg tem uma lista de filmes aí, de vários estilos, né? Então... Uma curiosidade rápida aqui, a Universal Studios, né, o parque da Universal, ele tem todos esses King Kong, Tubarão, né, que são vários filmes do Steven Spielberg, porque o Steven Spielberg tem um acordo com a Universal. O parque foi feito com parceria com ele. Ele é dono de parque de diversões também. Ah, que louco, sabia disso não. Ele fez o Jurassic Park, ele não fez vários filmes. Ele, nossa senhora, não consigo dizer qual que é o melhor, não. ET é o melhor. ET Bilu. Vitor, eu vou pedir que você escolha aí pra nós, pra nossa terceira rodada, um número de 1 a 4. 1. Então a gente vai pra categoria de filmes. Um número de 1 a 4 pra gente, por favor. Um número de 1 a 5, perdão. Então vamos de 5 agora. De 5? Isso. Pras dicas, qual dica você escolhe de 1 a 5? 5. Dica 5? Isso. Esse filme ele ganhou mais de 14 estatuetas do Oscar. É só esse? Sim. Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis foi 13. Na trilogia, aqui pelo menos na pesquisa, marcou que mais de 14 estatuetas. Então a gente precisa chamar o VAR aí, hein? Como errado do esse Vitor. Certa resposta. Acertei? Matou, mano. Matou de primeira. Matou de primeira aqui. Vamos então para a próxima rodada. Marcos, um número de 1 a 4. Número 2. Eu sou um personagem. As dicas de 1 a 5, número por favor. Aliás, número de 1 a 5, perdão, não são as dicas ainda. Vamos insistir no 2. 2 número da sorte. Vamos. Então, vamos para as dicas. Dicas de 1 a 5. Bora lá. Número 3. Número 3. Apareço na 66ª posição na lista de Empires, dos 100 maiores personagens. Juntos de filme e junto com o Ferris Bueller e o Yoda e o Aragorn. Quem sou eu? Não faço a mínima ideia. Muito aleatório, velho. Nossa. Pô, esse daí dá até vontade de chutar. Chuta aí, Marcos, chuta. Chuta qualquer um, hein? Tá, então vamos chutar. Ronaldinho Gaúcho. Tá, junto com Ferris Bueller e Yoda, né? Quem sou eu? ET? Errado. Próximo é o Alan, um número de 1 a 5, com exceção do 3. Do 3 ou do 2? Ele pediu 2. A dica foi 3, não foi? Foi 3. Ah, então 2. Um desejo incontrolável por um objeto me levou a matar meu primo. Cara, você tá bem? Que dica é essa, mano? Caraca, velho. Caralho. O cara matou o primo e ele é famoso igual o ET.
Caraca. É o cara daquele filme lá, o Here is Johnny. Eu não sei quem é. Do Iluminado, mano. Não? Então eu não sei o nome também. Então não adianta, pode pular. アイスを経営そ、バイセルフインやシンナカザドシャペウ。 Everton, um número de 1 a 5, com exceção do 2 e o 3. 4. Para evitar perder a voz, durante a apresentação, meu intérprete bebeu uma mistura de mel, limão e gengibre. Ah, já sei. Puta merda. Limão e gengibre? Isso. Não faltou uma cachaça, alguma caipirinha, sei lá, pra melhorar esse negócio, não? Ai, meu Deus. Sei lá. Wolverine, Hugh Jackson. エンボウペルデルメウテンポ。プロシモ。ポルファボル。 Errado. Sei lá, velho. Vitor, o número 1 ou o número 5? E se eu chutar sem nenhuma dica, eu ganho mais ponto? Não. Droga. É qual? 1 ou 5? 1 ou 5. 5. Assim como Sam e Frodo, eu era um hobbit. Gollum. Ah, parece que foi marcado isso aqui pro Vitor ganhar isso daí, mas não foi. Cara, é sério, na hora que falou que matou um primo por algo que ele desejava muito, eu já soube na hora. Não, mas eu acho que, ele falou, um desejo incontrolável por um objeto me levou a matar meu primo. Nossa, é verdade. Mais pelo desejo incontrolável do que por matar Sim, o primo. Eu exato. acho que eu chutaria ele. Eu achei que o Alan ia matar essa, cara. Esse personagem, pra falar a verdade, ele foi preparado pro Alan. Me decepcionou, hein, Alan? Primeiro, não sei por que você tá me comparando com o Gollum. Precious, my precious. Segundo, a primeira dica que me bananou tudo, cara. Falou dessa lista que nem sabia que existia aí eu fiquei, caramba, quem quer ter um famoso igual Jesus? A primeira foi da lista aí, né? E outra, né, cara, eu sabia, além do matou o primo, né, por algo assim, ele tinha um cara que fazia a voz dele, que não é ninguém mais do que Andy Serkis, né, cara? Eu tive que tirar o nome, porque senão isso aí ia ficar muito fácil. Pra pensar, ele tá na lista do Yoda, né, cara? Tipo... Quem não sabe quem é Yoda? Até quem não conhece Star Wars. Eu coloquei essas coisas mais pra pessoa se ligar pro... Na primeira eu achei que era tipo Luke Skywalker, sabe? Tipo, tava ali o Darth Vader, fiquei no Star Wars. Ainda bem que eu fiquei pra depois, cara. É que tinha que jogar as bolas curvas também, né? Quanto foi de ponto, mano? Foi 10, só faltou a dica 1, né? Então é 10 pontos mais o verde aqui, mais 5 pontos. Antigamente vivia nos Campos de Lis. Que dica bosta. Campos de Lis, cara. Eu não saberia. Se você acertasse por ela, você ganharia em 25 pontos. Ó. Tem certeza que quem assistiu o filme falou: meu Deus, olha, aquilo ali é um campo de lis? Só quem leu mesmo, né? エウさんちにウオーダプラカデビデオ。クアンタベステーラテにオケオービル。 Vitor com 45, o Alan com 10 e o Everton e o Marcos tá com 0. Eu tô tipo o Rock subindo a escada lá tocando. Vocês querem fazer mais uma aí pra ver se alguém mais marca ponto? Por mim eu vou mais um aí, bora aí. Eu não queria ter cantado Vitória antes de acabar, mas vamos lá. Eu achei que você ia querer terminar pra poder ganhar, mas tá... Não, eu gosto da brincadeira. Vale tudo ou é só por brincadeira? Como assim? Como assim? Peraí. Vamos conversar direito aqui. Como assim vale tudo? Não, tudo ou nada, assim, isso porque aqui pela pontuação o Vitor tá na frente. Opa, tudo ou nada, tem que ser tudo ou nada. Valendo então uma aqui de 1000 pontos só pra homenagear o no Japão? エアイフランギニオ。バイアヘーガル。アイパラオツドオーナダセボセチベルコラジェン。 Cara, vamos lá pro... Cara, já que essa é a única chance que eu tenho de participar de um jogo, vamos pro tudo ou nada. Destemido, hein? Aí, ó. Ousado. Pergunta extra, então, valendo 1 milhão de pontos pra homenagear o no Japão. Esse carinha é brabo. Pergunta 1. O Everton começa aqui. Vamos escolher, então, Everton, uma dica de 1 a 5? Pergunta 1. A criação dessa franquia dá-se ao fato do criador, na sua infância, ter sido uma criança inquieta e explorador. Nessas suas aventuras de infância, ele descobriu várias cavernas e túneis próximos à sua casa. Final Fantasy? A resposta está errada. Marcos, o número de 2 a 5? 5.
O ator Robin Williams era um grande fã da franquia. Inclusive deu o nome de um personagem a um de seus filhos. Qual é o jogo? Caralho, com essa dica, tá, vou arriscar mesmo assim. Uncharted. Não, errado. Não, é um outro jogo. Alan, um número de 2 a 4. Qualquer um, mano, eu vou brilhar muito. 2. Nossa, fiquei por último, meu. Entreguei o troféu sem nem lutar. Que droga, o protagonista da franquia sempre tem seu nome confundido com um de outro personagem, por muitas pessoas. Qual é o jogo? Então, eu tenho uma única tatuagem no meu corpo, que é do jogo Zelda. The Legend of Zelda. O criador Shigeru Miyamoto. Ponto para o Alan. Você tá brincando. E com essa, tá brincando. Aí, com Vitor isso, foi perto, hein, cara? 1 milhão de pontos. Cara, mas o Will fez de propósito, cara. E sabia que eu sabia já também. テフェホウゾヤウン。コーニエセアケレジタド。マイスバレウンオトロフェウーナマウンドケドイスナエスタンテ。エールーデウプレイボイ。アキエクリンチアー。KKKK. Gente, como assim, gente? Você falou que questão de caverna, não sei o que. Eu falei assim, cara, ou é Uncharted ou é Tomb Raider, cara. Nossa, me veio na cabeça isso. E por 1 milhão e 10 pontos, o Alan ganhou o game. Vitor, não foi dessa vez, cara. Você chegou perto, hein? Chegou perto, hein, cara? 45 pontos. Pô, pertinho do 1 milhão. E 10. 1 milhão e 10. Você mesmo que liberou 1 milhão, então... Foi a sua ousadia, cara. Vou sair de cabeça erguida. Ah, mas foi, né, me deixou por último, era meio que óbvio que não ia dar muito certo, né? Mas tudo bem, tô aí pra próxima. Tamo aí pra próxima jogo. Não desista, não desista. A gente vai aperfeiçoar os jogos aí. Isso aí, na verdade, é para que você tenha aí mais oportunidades de participar. Porque se você já ganha, você vai chegar lá no episódio e falar: caras fizeram um joguinho lá, não deu nem pro cheiro. Mas pior que Legend of Zelda é o meu jogo favorito de toda a vida. Eu tenho espada aqui, uma réplica aqui no meu quarto pendurado. Meu Deus, cara, a gente vai precisar conversar sobre isso, hein? E é o meu jogo favorito. Eu já tinha uma ideia, era o único jogo que eu ia chutar. E depois você ainda falou aí, última dica, eu falei, não pode ser, né? Todo mundo acha que o Link é a Zelda. E então com isso a gente fecha o game. Então aí parabéns ao Alan, mantendo o troféu aqui em casa. Ainda bem porque o troféu foi bem caro, então ele vai ficar aqui em casa ainda. Rapaz, nunca perdi nesse jogo. Então, galera, muito obrigado aí pela participação no game e bora pro episódio. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. It's not a game, it's a rich thing. Então, a gente começando o papo com essa questão de mangá e HQ. Ô Marcos, você é desenhista, quadrinista, né? Pra você, o que você acha que representa mais essa parte geek das pessoas? Pelo menos aí do Brasil. Por incrível que pareça, mangás têm se destacado bastante no mercado de quadrinhos aqui. E cresceu absurdamente. E é espantoso, porque nós temos muitos títulos. A Panini, que é a maior responsável pela distribuição de quadrinhos aqui, traz muito título norte-americano, né? Mas só que quando você vai ver reviews, tem muitos reviews de mangás. Eu não vou dizer que superior a quadrinhos norte-americanos mesmo, tipo como no caso Marvel, DC, Vertigo, né? Mas é absurdo porque muita gente, quando eu entro nos grupos de quadrinhos, é muita gente falando sobre, por exemplo, títulos como Berserk, One Piece principalmente, né? One Punch Man, e agora o Attack of Titans também tá sendo muito bem falado, e parece que Marvel e DC aqui tá perdendo um pouco a força. Acho que isso em geral, né, essa parte de HQ, ela tá caindo um pouco, né, pelo menos na minha opinião, parece que tá muito do mesmo, né. Nessa questão de quadrinhos de super-heróis, realmente tá caindo muito, né, mas se você for pro lado de quadrinhos sem ser de super-heróis, aí você já tem uma coisa mais interessante a visualizar, porque, por exemplo, tem gente que fala muito, por exemplo, quando vai falar de quadrinhos, fala de Constantino,
Wolverine. É muito bom, aliás. Tem quadrinhos europeus que são mais no lado de investigação também, policial, tem alguns romances. Então, meio que, na verdade, dentro do mercado de quadrinhos, super-heróis tá caindo bastante. A não ser quando é um quadrinho de super-heróis que é completamente fora da curva, né? Como é o caso de The Boys, que agora tá na sua série no Amazon Prime. Então, com certeza, The Boys tá voltando pra boca do pessoal por causa da série, né? E The Boys é exatamente isso, né? Além dele ser uma grande crítica a essa questão de universo de super-heróis, ele é um tipo de quadrinho que é completamente fora da curva. E eu só assisti a série, eu não cheguei a ler o quadrinho, mas eu só assisti a série e dizem que a série tá mais bizarra do que o quadrinho, né? Então, assim, é um tipo de quadrinho que você tem que ter estômago. Então não é um tipo de quadrinho que, no meu caso, por exemplo, eu consumo. Saquei. É o tipo de quadrinho que muita gente gosta de consumir. Eu vou confessar também que eu tô assistindo a série. Eu tô no capítulo, se eu não me engano, 6 dessa segunda temporada e eu fiquei com vontade de buscar os quadrinhos pra dar uma lida. Cara, que louco. Que na real eu nem sabia que tinha quadrinho, sabia? Eu achei que era só série mesmo. E eu achei muito foda. Não. Se você olhar os créditos lá, tem até o nome do desenhista, daquele foi um desenhista da Marvel até, que é o Robert Derrickson. Ele desenhou por um bom tempo, se eu não me engano, ele desenhou alguns títulos da Mutante da Marvel, que é o X-Force. Ele desenhou, se eu não me engano, também alguma coisa do Homem-Aranha. E já desenhou Wolverine, mas ele já desenhou muita coisa pra Justiceiro. Então, assim, cara, e ele é um tipo de desenhista que ele realmente não tem vergonha nenhuma de fazer coisas bizarras, sabe? Tipo, se for pra fazer vísceras, essas coisas assim, fazer coisas bem bizarras, ele desenha mesmo e foda-se, sabe? Então, eu imagino que esse trabalho dele em The Boys realmente deve ser bem impactante. Ele é um artista de grande impacto visual, entendeu? Não é o tipo de desenhista que eu sigo. Não curto muito o tipo de traço que ele desenha. Mas em questão de como ele retrata essas coisas, cara, ele é fantástico. Uma parte que você tava falando, eu tava pensando aqui, né? A síndrome do Guardiões da Galáxia. Quem é nerd extremo sabia quem era Guardiões. A maioria da pessoa comum, inclusive eu não sou muito nerd, sou mais geek, não sabia que era Guardiões. Aí saiu o filme e falou, meu, Guardiões é maravilhoso. O filme é muito bom, não quer dizer que o quadrinhos... Eu nunca fui atrás de quadrinhos. A mesma coisa com The Boys. The Boys pra mim era só uma série. Eu nem sabia, fui descobrir que tem um quadrinhos com você. Então eu acho que o que os quadrinhos estão perdendo, na minha opinião, é exatamente isso. Por mais que tenha uma origem de quadrinhos, o streaming hoje em dia, né, dominou tudo. O meu ponto de vista nisso é que, assim, o anime, o desenho, assim, daqui do Japão, já tá há muito tempo, né, passando na televisão ali. Então, hoje em dia, aquelas crianças que assistiam o desenho na TV Globinho, na televisão, hoje tá adulto, então continua gostando e quer ler, né, pra colecionar, e as histórias, a maioria continua, né. Então o pessoal quer estar dentro, né, por dentro, então começa a colecionar e começa a ir pra esses lados. Já o mundo da HQ, que nem a Marvel que chegou no cinema nos anos 2000, foi aí que a maioria, assim, começou a conhecer. Então, hoje em dia o pessoal prefere esperar um filme sair ou uma série sair do que ir lá e comprar uma HQ pra ler, sabe? Já o anime não, o mangá não. O mangá é tipo, a cada 2 meses tem um livro novo. Então o cara quer ir lá, quer ler e quer ter a coleção toda e falar, não, caramba, eu sou otaku pra caramba e tal. E é o que tá bombando, né? Que nem você pode ver, que nem vocês falaram, The Boys, até Hellboy. Hellboy teve vários filmes aí, e até os antigos não fez o pessoal consumir tanto HQ, a ponto que muita gente nem conhecia até sair esse novo Hellboy, né? É, mas tem a parte que o anime, o mangá, ele fica 8, 10 anos uma história contínua. Sim, sim. Tipo, vai crescendo, vai mudando. Um dos problemas pra mim de Marvel e DC, cara, mais a Marvel, na verdade, todo mundo morre, aí de repente não morre nada, volta. A DC mesmo, como todo mundo é muito poderoso, tudo é muito grandioso lá, aí de repente alguém morre, aí, não, universo paralelo. Fica nessa lenga-lenga, cara. Isso pra mim é que dá uma brochada, é essa parte, assim, eu comecei a ler algumas HQs, assim, aí você fala, puta, que morte honrosa que tal personagem vai ter. Aí passa um tempo, os caras se perdem na história e vem pra um universo paralelo. Eu vejo as HQ assim, como um Simpsons, tá ligado? Tipo, a HQ lança uma revista lá contando tal história e acabou ali naquela revista, sabe? E o Simpsons é assim, o Simpsons passa um episódio, no outro já tá tudo novo e nada aconteceu, sabe? Tipo, é sempre uma história nova onde nada tem uma sequência. Pode ver que o Simpsons tá lá há 30 anos quase na TV e os caras não envelhecem nunca. Eu acho que a HQ é assim também, né? De vez em quando eles lançam, né? Tipo, o Logan lá, o filme do Logan, que é o Wolverine velho. Aí do nada eles resolvem fazer uma HQ lá do Wolverine velho. Tipo, pá, ele tava novo na antiga e do nada, pá, velho, morreu, acabou. Aí depois ele volta, sabe? Tipo, não tem uma consequência real. HQ até tem arcos, mas eu vejo como principal diferença entre, no caso, anime e mangá,
Desculpa, mangá e HQ, é que os mangás, eles têm começo, meio e fim, né? O HQ, ele é mais contínuo, assim, né? Ele meio que não tem um final, assim, o negócio vai indo até... Ele meio que faz entender que teve um final, né? É uma situação que é inversamente proporcional nesse ponto, né? Enquanto no mangá você tem, na maioria dos títulos, você tem começo, meio e fim, no quadrinho é invertido isso. A maioria é uma série longa, né? Uma série longeva. E na minoria das vezes, se você for pro mundo de quadrinhos, por exemplo, mais europeu e tal, eles são nesse tipo de quadrinho, ou quando é quadrinho independente, eles já são nesse caso que tem começo, meio e fim. Um exemplo que eu dou disso é um quadrinho que foi escrito pela esposa de um dos desenhistas que hoje retornou pra Marvel, que é a esposa do David Finch, que é a Meredith Finch. Ela criou uma série em 3 temporadas de quadrinho chamado Rose. Quem desenhou foi um amigo meu chamado Igiguara. E é fantástico, porque cada uma das temporadas, né, cada um dos volumes dessa saga, o primeiro volume é o começo, o segundo é o meio e o terceiro é o fim. É fantástico, dá pra transformar isso numa novela tranquilamente, e ele é um exemplo disso, sabe? Que, tipo, ele é diferente do que acontece no geral no mercado de quadrinhos mesmo. E é muito bem escrito. Você tem um arco ali fechado, você tem uma história fechadinha, bacana. Então, e isso foi muito bem visto nos Estados Unidos. Os reviews falaram muito bem, porque é uma história que se resumiu ali mesmo. Um outro exemplo disso também foi uma história que segue mais ou menos a mesma linha de Rose, um volume, que é o de escrito pelo Mark Millar e desenhado pelo Greg Capullo. Se chama... É tipo como se fosse a Escolhida. É uma história também de fantasia, é uma história de fantasia também, e é uma história também contida. É uma minissérie bem curtinha, com começo, meio e fim também, que chama atenção. Ele é um pouquinho mais rápido, ele não estende tanto, e é fantástico porque é Greg Capullo desenhando. Então quem já é fã de Greg Capullo desde que ele desenhou Spawn, cara, isso é um deleite, entendeu? Então, assim, tem muitos quadrinhos que estão começando a aparecer hoje pro nosso lado, que já estão começando a se conter, né? A própria Marvel mesmo, nessa nova fase agora, que é coordenada, pelo menos no âmbito de universo mutante, é coordenado pelo roteirista Jonathan Hickman, né? O próprio Jonathan Hickman, ele tá fazendo um tipo de trabalho que, se você pegar qualquer arco atual na revista Mutante, você tem um arco fechado. Porra, não sabia disso, não. Você lê e ele é contido, sabe? Tá chegando aqui no Brasil já esse começo do arco dele, né? Que é o novo recomeço dos X-Men. Não é um reboot. O pessoal fala que é reboot, mas eu não reconsidero. Porque você não desconsidera nada do passado, desde a época da era Stan Lee. Na verdade, o que acontece? Ele dá um novo recomeço pras coisas, sabe? Tipo, ele recoloca os mutantes num novo status quo, tem uma nova situação dentro da história que brinca com essa coisa que vocês falaram, né? Que é tipo Simpsons, que tipo, a cada novo episódio parece que não teve consequência, mas tem consequências. Tem uma consequência que é uma charada que ele foi fantástico de montar. E tem uma equipe criativa muito foda, entendeu? Então, se você pegar cada um dos títulos e ler por si só, e desses títulos você pegar um arco, cara, é tranquilo. Você pode parar ali mesmo, se você quiser, você pode continuar. Mas ele é bem fechadinho. Então, a Marvel também tá começando a olhar pra esse lado. No caso, com o novo chefe criativo da Marvel, que é o CB Cebulski. Ele é fã da cultura japonesa. Ele é fã de mangá, ele é fã de anime. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá trazendo muito artista oriental também para trabalhar na Marvel. E uma das iniciativas do Cebulski é também trazer alguma coisa do universo oriental pro universo ocidental. E uma das coisas é o título do Ultraman. E ele tá inserido dentro do universo Marvel. Então, o Ultraman agora é da Marvel. Não, é que vocês estão comentando aí, eu tô quietinho porque o último quadrinho que eu li era o Grandes Heróis Marvel. Acho que faz tempo já. Nossa. Não leio quadrinho faz um bom tempo. Eu ia muito na onda do meu irmão do meio, ele colecionava, né, quando a gente era moleque. Mas era quadrinho mesmo, não era HQ, não. Tem diferença, né? Na verdade não tem, né? É só nomenclaturas meio diferentes, né? Porque, tipo, como eu sou da década de 80, né? Eu nasci em 79. Então eu tenho esse costume de falar até gibizinho, né? Mas... aquela situação, né? É igual no esporte. Pra quem pratica o tênis de mesa, você chamar de ping-pong é um sacrilégio, né? Entendi. Eu achava que HQ era aquelas graphic novels, sim, que eram capa diferente. Tá? É que HQ significa histórias em quadrinhos, cara. Ah, então beleza. Vê como eu tô atualizado. Achava que era gibi, revistinha, e HQ era uma coisa mais editorial, bonita.
Vocês estavam falando aí dos filmes, eu fiquei pensando, porque eu conheço mais pelos filmes, né? Uhum. Justamente por essa desatualização aí que eu comentei. Vocês que acompanharam as HQs aí, tem uma bronca da turma que vem que nem eu, assim, que não conhece muitas histórias e começa a acompanhar só pelos filmes? Sabe aquela história que só você gostava e daqui a pouco tá todo mundo falando também, sem conhecer direito? Então, eu posso falar um pouco como artista e como eu também tenho que gerenciar um pouco redes sociais, né? Porque eu ainda sou um artista em começo, então eu tenho que estar um pouco mais em volta disso. O que acontece? Na verdade, tem gente que acha que entende mais do universo de super-heróis porque tá assistindo só os filmes ou porque assistiu animações, né? E assim, existe uma rixa, uma pequena rixa, na verdade, com isso, com o pessoal que lê quadrinhos, né? No caso, por exemplo, igual eu, que começou a ler quadrinhos justamente no título lá dos grandes heróis Marvel, né? Que foi com o Poderoso Sapo do Trovão. Essa foi a minha primeira HQ que eu comprei. Então, assim, eu, particularmente, eu não tenho essa rixa com ninguém, sabe? Tipo, cada mídia é um universo diferente, né? Você tem a mídia do cinema, você tem o universo do cinema. Você tem a mídia das animações, você tem o universo das animações e por aí vai. Tanto é que no quadrinho Aranhaverso, eles brincaram com isso, né? Tipo, eles juntaram o Homem-Aranha do Tobey Maguire com o Homem-Aranha do Andrew Garfield e colocaram o Homem-Aranha das animações e o Homem-Aranha japonês, que tem o Léo Pardon lá como o robô gigante lá, cara. Até o Porco-Aranha colocaram, né? Até o Porco-Aranha dos Simpsons. Porco-Aranha, Porco-Aranha. O Homem-Aranha japonês é sacanagem, velho. Meu, você assistiu, Vitor? Mano, eu vi alguns capítulos que eu procurei pra ver, né? Pra conhecer. Faz muito tempo, eu assisti mas... na época. Cara, é horrível, mano. Cara, tem uns bagulho que é inacreditável, velho, mano. Pra mim, ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom, tá ligado? O japonês é quadrinho ou é filme? É live action. Eu não tô com sato. Tem até robô, cara. Ah, é tipo um Power Rangers. Não, o nome do robô do Aranha é Léo Pardon, gente. Pelo amor de Deus. O Homem-Aranha tem um robô com o nome de Léo Pardon. Mano, mas esse Homem-Aranha japonês, ele é tão ruim, que diferente do Homem-Aranha mesmo, o normal, né? O Homem-Aranha verdadeiro, ele tem um catchphrase, sabe? Ele tem alguma coisa bonita pra falar antes dele ir atrás do vilão. Tipo, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o cara que chora pela criança que sofre, sabe? Uns bagulho assim. Olha só. Meu Deus. Antigamente não tinha essas bagulho de edição, aí dá pra ver claramente que o cara cortou bruto, assim, aí ele troca de pose, assim, mó bruto, assim. Eu sou o Homem-Aranha que chora quando os pais se separam e tal. Eu não sei quando foi feito, mas tem cara de década de 70 total, cara. Mano, é tão ruim que quando você vê de frente, o olho, a altura tá diferente um do outro, tá ligado? Exato. Eu queria fazer uma pergunta aí pro Alan e pro Marcos, né? Que nem isso aí que você falou, né, Marcos? Dessa mudança, essas tendências aí. Na opinião de vocês, se deu pela morte do Stan Lee? Então eles estão mudando, estão vendo essas novas tendências pra trazer as pessoas pras HQs? Ou não? Isso daí é uma coisa que tem que acontecer mesmo, ou tá indo uma coisa natural? Quer começar, Alan? Porque eu tô falando pra caralho. Então, mas aí que tá. Eu sou poser. Eu sei pra caramba as histórias, tudo. Eu entendo da mídia, eu entendo de origem, não sei o quê, mas eu não leio quadrinhos. Acho que eu nunca li na minha vida, falar a verdade, cara. Pode ser que a turma da Mônica conte. Eu fiquei quieto à toa, eu devia ter feito pose também, mano. Sim, esse negócio, cara. Ô, William, depois você corta aí a parte que o Reni deu uma humilhada em mim aí, ficou HQ é histórias em quadrinhos. Ah, mano. Porra, velho. Mas mano, H é de história, o Q é de quadrinho. Bicho. Se fosse eu que estivesse ditando, eu até cortaria, cara, mas aí agora você tem que pedir pro Farofinha, cara. Agora farofa, pede farofa aí, mano. Pelo que eu tenho visto dele, ele não tem muita dó, não, cara. O Farofinha é genial e eu vou mandar um abraço pra ele aqui, que ele também é o editor do meu podcast. Esse cara é muito foda. E ele não tem dó mesmo, não. Farofinha, manda ver, velho. Tirando essa parte poser aí que eu tava brincando, o que eu sinto é que o que mudou muito nos últimos 10 anos foi o universo Marvel nos cinemas, né? O MCU é uma coisa que, sim, inacreditável que eles fizeram. O plano ambicioso deles, eu lembro quando falou na primeira vez que saiu o Iron Man 1, cara. Não, a gente tem um plano de 10 anos. Você fala, você tá falando bosta, cara. E no fim deu certo. E ainda que era um herói menor, né? Era a categoria B, Cara, né? o Iron Man não era nada. Ele era esquadrão B ou C? Era D. D de desgraça mesmo. E agora ele ficou D de dinheiro, né, meu? Porque ele é o primeiro, ele é o principal. Muito. Posso só fazer uma pergunta pro Marcos, que é
o quadrinista e tal, a Marvel, antes de ser Marvel, o primeiro herói dele foi o Tocha Humana, né? O Capitão, sei lá como é que era um bagulho assim, não era? Existe uma controvérsia nessa Que era história o de quem Tocha foi o Humana primeiro. Meio Aquaman lá, que eu não lembro. Isso. Porque os dois, na verdade, eles tiveram suas origens, se eu não me engano, por volta da década de 50, 60, se eu não me engano. Eu não tô lembrado agora aqui. Eu sei que o quadrinho é antes mesmo, né? Porque 40 saiu o Capitão América, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial e tal. Na verdade, o Capitão América foi logo depois do surgimento do Tocha e do Namor. Entendeu? Se eu não estiver falando bobagem. Depois eu vou até fazer uma pesquisa aqui. Timely Comics? Timely Comics, exatamente. Antes da Marvel se tornar Marvel, os heróis eram publicados por essa editora, que é a Timely Comics. Depois, com a entrada de Stan Lee e ele se tornando o editor-chefe, ele aí virou Marvel Comics, né? Mas, então, assim, tem essa pequena conversa histórica, mas a gente considera, sem entrar em detalhes, nós, leitores, quem acompanha a Marvel, considera que os primeiros heróis, na verdade, foram Tocha Humana e Namor, e logo depois veio, com a introdução de Marvel e tal, veio o Capitão América para dar uma moral pros soldados durante a Segunda Guerra, como você mesmo falou. Então, o que eu tava falando é que você pega o universo da Marvel, que é essa coisa grandiosa, né? E isso trouxe muita gente pros quadrinhos. A parte do Stan Lee, ele já tava velho, né? Tipo, sinceramente, desde que começou o MCU, ele já não tava mais tão envolvido, ele tava fazendo as participações. O Stan Lee, ele vai ser sempre o deus da Marvel. Porém, ele não tava envolvido há muito tempo. Eu acho que os filmes foram muito mais importantes pra trazer gente pro quadrinho do que qualquer outra coisa que aconteceu nos últimos, 30, 40 anos. Acho que tirando a Segunda Guerra Mundial, que vendeu o Capitão América pra caramba, o MCU foi o que mais fez pessoas que nunca pensaram em ler quadrinhos falar, eu gostei muito desse filme, quem que é esse Guardiões? Aí foi atrás de uma graphic novel, de alguma coisa mais fechadinha. E falando também disso de graphic novel, coisa fechadinha, é o nosso primeiro papo lá que eu tava quieto, que eu tava prestando atenção, primeira vez na vida. O que acontece é que, na minha cabeça, Marcos, até se você pegar esses selos mais obscuros, vamos dizer, o Vertigo, né, que hoje em dia tá bombando, será que eles não são melhores, entre aspas, porque eles são fechados? Porque você pega qualquer história desses selos mais obscuros, eles têm começo, meio e fim. Falar em questão de, tipo, que ele tem mais qualidade, ser obscuro, é você falar, o diretor lá de 300, ele é melhor porque ele é obscuro. O senhor Zack Dale Snyder. Não é bem assim. O que eu quis dizer com obscuro, melhor, eu quis dizer no sentido de vendagem, tá? Que ele acaba vendendo, ele acaba gerando mais conversa. Acho que não é bem essa pegada. Porque, na verdade, o que realmente acontece é questão de qualidade mesmo de história. Por exemplo, você tem uma história que te prende, uma história que é bem escrita, que tem boas falas, que tem bons jargões, que tem uma coisa que realmente impacta, que realmente traz que possivelmente traz uma mensagem, que traz também uma complexidade para você entender o que tá por trás da trama, que ela não é uma coisa que realmente tá à mostra, né? Porque o que acontece em geral em muitas histórias, tanto da Marvel quanto da DC, você sabe mais ou menos o que vai acontecer no final. Você tem uma ideia do que te espera no final. Quando a história não te dá isso, é que a pessoa já realmente vai falar, olha, isso aqui tá foda, isso aqui me surpreendeu, isso aqui explodiu minha cabeça. Então, uma coisa inesperada. Então, o que acontece? Igual eu citei aqui agora, por exemplo, que eu tô lendo aqui a versão brasileira dessa nova fase do Jonathan Hickman. Cara, a conclusão desse começo da saga dos mutantes com o Jonathan Hickman é tipo, no final, é de explodir realmente a cabeça, porque você vai falar assim, nunca imaginei que o Jonathan Hickman ia pensar em colocar esse ponto como fechamento da história. E, tipo, faz todo o sentido, saca? Então, isso que faz uma história ser boa. É ele realmente te surpreender, mesmo naquilo que pode parecer que quando você fala, isso era óbvio. Não. Era óbvio porque você acabou de ler. Mas, na verdade, toda a trama que te levou a essa obviedade, você sempre fica naquela questão, não, isso aqui não pode ser tão óbvio assim. Não, isso aqui não pode ser tão óbvio. Aí você fica nessa dúvida até o final da história. O que pode acontecer é,
às vezes o autor ele pode ter uma facilidade em trabalhar com arcos fechados para poder ter essa questão de trabalhar com a trama, de trabalhar com essa ideia de algo inesperado. E claro, também, né, sem aquela coisa da pressão editorial. Também, como a gente sabe, em muitas situações dentro da indústria de quadrinhos, você tem a questão do editorial, né? Tipo, você tem que fazer aquilo de acordo com o que o editor daquele tal título, daquele tal projeto determina, né? Que é meio que já está planejado. Então, o que difere de outras coisas é, por exemplo, quando você tem uma história fechada, muitas vezes pode acontecer do editor nem meter o dedo. Então, aquilo ali é uma coisa completamente feita pelo criador, entendeu? No tempo dele, no espaço de tempo dele, no raciocínio dele. Pode sair coisa boa e pode não sair, não é bem uma regra. Em algumas das vezes isso funciona. Então, tem muitos fatores nisso aí que pode implicar em realmente o que é que a pessoa pode considerar como boa história. Mas, no geral, é quando aquela história realmente explode tua cabeça. E nem sempre pode acontecer isso numa história independente e, às vezes, pode também acontecer num quadrinho de grande escala, que, no caso, pode ser uma Marvel, uma DC, entendeu? Uma dúvida aqui, que nem essa parte, fazendo esse meio de campo, né? Que nem a gente vê muito dessa parte da ocidentalização dos personagens, né? Que tem os personagens da DC, da Marvel, né? E aqui no Japão, eu não tô há tanto tempo, tô aqui há 5 anos só, né? E eu vi uma vez aqui numa loja que tinha um mangá que era do X-Men aqui, né? E eu até, onde surgiu a dúvida, eu ia até perguntar pro Vitor aí, que já passou a infância dele praticamente toda aqui, a adolescência, essa parte aqui do mangá aqui no Japão, ela é bem forte, né? Isso aí, ele vai das criancinhas de 2 a 3 anos, né? Até a velharada. É bem visto essa parte dos HQs que viraram mangás aqui no Japão, ô Vitor? Então, cara, pra ser sincero, das HQ que viraram mangá, eu não tenho tanto conhecimento pra você ter uma noção assim, né? Eu convivo bastante com japonês e nunca ninguém chegou a comentar quando a gente tá conversando sobre anime, assim, né? Então, não é algo que popularizou, assim, até porque eu sei que não popularizou, porque eles tentaram forçar a barra quando lançou os filmes, né, dos Avengers. E quando você ia no cinema, tem logo que você vai comprar os ingressos e tal, tem uma parte onde tem um monte de goods, né, umas lembrancinhas. Aí quando você ia lá, tinha o livro, tinha HQ em japonês mesmo, né? E, cara, não vendia porque no final tava tipo de promoção, assim, sabe? Não é algo assim que o pessoal vai atrás, busca. O japonês gosta muito do visual, né? Então vai pelo filme mesmo. Não tem isso tudo. Até porque o Japão lutou pra não ter o popularismo das HQ ocidental aqui no Japão, né? Desde o início. Esse daí mesmo, esse mangá que eu vi, na verdade, assim, eu aqui no Japão, em cinema, eu fui uma vez só, mas a gente sempre passa perto. Eu vi, foi na entrada do cinema, eu vi esse daí e tinha visto um do Batman também, né? Então, que saiu com aqueles traços, até depois fizeram uns quadrinhos eu não sei se era Batman Samurai, alguma coisa assim, né? Eu acho que é um filme, né? Do Batman Samurai, que ele volta no tempo. É um longa-metragem animado. Eu acho que tem na Netflix ainda, dependendo de onde você mora. Netflix, patrocina a gente aí. Nós. Quem dera, hein? Aí que nem esse do filme do Batman, né? Que é em animação, né? O filme, quando ele volta no tempo e tal, ele vira um samurai. É a maior loucura que tem. Muita gente não gosta. Quem é fã de Batman odeia esse filme. Eu vi em vários podcasts comentando sobre isso, né? O Japão até tenta, mas acaba não vendendo. O que vende pro japonês mesmo é os filmes que passam no cinema. Porque não lê. O que faz sucesso é com crianças. Porque você vai numa loja de roupa aqui, tipo H&M, que é famoso, tem um monte de camisetinha do Batman, do Superman. Então, a criança, ela não sabe ler, ela só consegue ver, né? Então, eles investem bastante no visual. Já pra ler mesmo, como mangá, cara, eu acho que é muito, muito pouco. A não ser que seja mesmo a galera nerd, a galera geek que curte colecionar e tal, né? Mas é bem, bem pouco. Até porque, que nem eu tinha falado, o Japão lutou contra a popularização da HQ, né? Logo depois da Segunda Guerra, assim. A cultura do anime já é muito forte aqui, né, cara? A concorrência seria muito grande também. E o né? engraçado nisso é que o anime veio bem depois da HQ, da americana, assim, né? Da Marvel, no caso. Porque o anime mesmo bombou nos anos 60, 70. A HQ já bombava nos Estados Unidos ali, ó, que nem tinha o Capitão América, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho dos anos 40. Já bombava. Quando lançou, foi 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Então, o Japão, depois da guerra, tomou cuidado com isso, né? Foi até onde nasceu os tokusatsu, depois, mais pra frente ali, pra combater
E o Homem-Aranha japonês. O Homem-Aranha Até nessa japonês, época né, aí. já lançou a braba. Já puxou o zóio do Homem-Aranha ali, né, pra deixar japonês. Então, e o mangá fez isso, né? Eles tentaram fazer o máximo, popularizar o máximo de mangá no Japão pra não ter essa parte de bombar os HQ de fora aqui dentro, né? Você falou do Batman Samurai e depois entrou no Netflix, acabei me lembrando de uma coisa, cara. Você chegou a ver o filme do Rurouni Kenshin que saiu no Netflix? Que aí liga até um pouco com esse lance que quadrinhos americanos foram pro MCU, Você fala né? do live action mesmo, né? Isso, cara. Eu assisti, cara, mas eu ainda não vou reclamar tanto do Rurouni Kenshin, o live action que foi feito por japonês, porque o live action de Hollywood que pega anime é uma merda inacreditável. O Rurouni Kenshin ainda já dava... Mas esse daí foi em parceria com a Universal, cara. Com a Universal? Não, desculpa, com a Warner Bros, né? Sim, porque ele dá uma investida aqui, né? Mas acaba... No Japão acaba bombando, sempre dá. Que nem o... Não sei se vocês conhecem, tem um mangá que se chama Kingdom, que conta uma luta ali na época da China, quando a China era tudo dividido e tal, só que o escritor é japonês, né? Na base histórica mesmo, ele pega histórica, só que dá aquela dramatizada e tal. Eles fizeram um filme do anime, né? Porque bombou demais o mangá, e é tudo com japonês, assim, e tal. Aí quem pagou mesmo foi o pessoal de fora, não foi nem a própria Toei, por exemplo, sabe? Tipo, que é uma gigante aqui. Que louco, então, não sabia disso, e, mano, foi um dos filmes mais vistos e que lucrou pra caramba, sabe? Eu assisti, esse dia eu comprei na Amazon Prime, eu achei lá, Sambia Quen, 300 ienes, aluguei, assisti, e, cara, por incrível que pareça, tava bom, cara, tava bom, tava bem dirigido, tava bem, acho que a influência da Marvel, assim, né, no cinema, influenciou bastante, até mesmo o jeito do japonês gravar, né, os live action deles. Pelos japoneses, são bem vistas essas adaptações aí de mangá pra live action, cara? Cara, japonês gosta bastante, porque japonês gosta de ir pro cinema. Ah, saquei. Né? Então, o japonês gosta de levar a criança, sabe? Que nem quando eu estudava na escola japonesa, a gente de vez em quando tinha umas discussões que era pra ir no cinema. Ia com a escola no cinema pra assistir certo filme e tal. Então, o japonês gosta muito disso, né? Então, ainda mais que é um desenho que você gosta, mesmo que você não bote tanta fé, o pessoal vai assistir, né? E na maioria das vezes, quando é live action, eles colocam atores famosos, né? Tipo, algum idol, tipo de banda, que já é famoso, então a galera já vai até mesmo pra ver o ator atuando ali, né, no filme. Eu vejo muito ex-Kamen Rider fazendo isso. Hoje em dia eles pegam os Kamen Rider idol mesmo, né? Galera do J-pop mesmo ali, que já é famoso, né, pra fazer. Aproveitando essa ponte aí que vocês fizeram pra essa questão, já mudando do papel pra película, né? Mas passando para essa parte de animação, a animação japonesa, ela dominou praticamente o mundo, né? Mas nessa questão, a animação ocidental também, a gente tem algumas animações legais também, né? Vocês têm alguma coisa a falar sobre essa parte de animação? Cara, eu acho que muita gente foi influenciado por alguns, tipo, desenho e animação ocidental, tipo Tartarugas Ninjas. Nossa, esse aí eu curtia pra caramba. O anime, em geral mesmo, foi influenciado por Disney, né? Exatamente, cara. Isso é bem interessante falar, porque tem essa treta, né, de os Estados Unidos copia o anime, não sei o quê, só que o criador do anime mesmo, né, do desenho assim, que é o Tezuka, ele mesmo fala na biografia dele que ele teve um impacto enorme pelos desenhos da Disney, né, cara? Exatamente. Aliás, sabe quem era muito brother desse cara? Quem? Maurício de Souza, cara. Caraca, olha aí. Sim, eu ia falar isso. O Maurício de Souza encontrou com o Tezuka e, se não me engano, rolou um projetinho entre eles, de quadrinhos assim, e o Maurício falou que muita coisa do design da Mônica, ele inspirou nos traços do Tezuka, né? Irado. Então, tem essa pegada aí nos desenhos do Maurício. O Maurício, ele sempre falou, né, que tem um carinho muito grande aqui pelo Japão, né? Eu acho que ele vendeu a franquia da Mônica para um pessoal daqui, vendeu uma parte, eu acho, para o pessoal do Japão mesmo. Ele liberou, acho que o licenciamento, se eu não me engano. Ah, sim. Se eu não me engano. Mas ele não tá mais na linha de frente, né? Não. Agora é a Mônica. Agora é a Mônica. Mas voltando para essa parte de animação aqui, o que influenciou mais vocês, assim, na parte de infância, da parte de animação japonesa? Quem vai primeiro? Normalmente quem pergunta. Então, vocês falaram de Tartarugas Ninja, e tem uma curiosidade sobre Tartarugas Ninja, que é uma coisa que me pegou até de surpresa quando eu comecei a assistir Tartarugas Ninja. E isso me influenciou bastante. Não em questão do desenho em si, saca? Mas me influenciou em questão de poder saber um pouco mais sobre a história das animações, né? Daí, um pouco tempo depois, na verdade, me influenciou a fazer design.
Design tem muito dessa coisa de você entender processos criativos, estudar sobre processo criativo. Não é sobre fazer coisa bonitinha, não, tá? O pessoal fala que design é isso. Não, design não é isso, não, gente. É uma coisa muito mais profunda. É justamente questão de você entender. O que acontece? Pra mim, Tartarugas Ninjas funcionou da mesma forma como pra vocês foi The Boys, que vocês não sabiam que tinha quadrinhos, até o próprio Guardiões da Galáxia. Pra mim, Tartarugas Ninja era um produto de desenho animado. E não, eu descobri depois, na década de 90, que na verdade Tartarugas Ninjas tinha saído de quadrinho independente. E eu descobri isso quando, na minha cidadezinha onde eu nasci, chama Teófilo Otoni, que tem uma das temperaturas mais infernais do Brasil, eu acho, sei lá, porque tipo, o normal de Teófilo Otoni é ter 35 graus e o mais quente 42. É o Japão no Brasil. Pois é desse jeito. Aí chegou esse quadrinho, um encadernado grosso pra caralho, com as histórias da Tartarugas Ninjas. Eu vi isso nas bancas, eu tinha meus 13, 14 anos. E aí, quando eu vi isso, cara, minha cabeça explodiu. Porque, primeiro, o desenho das tartarugas nesse quadrinho era completamente diferente. Eram umas tartarugas muito brutas, mais quadradas. Não era aquela coisa redondinha que a gente vê nos desenhos animados. E a outra coisa que me chamou a atenção é todas elas usavam uma faixa vermelha, saca? O que diferenciava elas de uma das outras eram as armas que elas usavam. E a outra coisa que me chamou muito mais a atenção é elas matavam. Eu falei, what? Eu vi um episódio que saiu até em um trechinho no YouTube, que é uma luta delas com o Destruidor, e é tipo, numa animação iradíssima, que eu falei assim, caralho, eu só vejo esses efeitos de animação em desenho japonês, sabe? Tipo, nos animes. E eu fiquei pilhado, porque primeiro, as tartarugas usavam armas completamente futuristas, né? E o Rafael é truculento. O maluco é brabo. Pra caralho! Eu falei, meu Deus, gente, é totalmente girl mesmo. Eu fiquei besta, cara. Eu falei assim, cara, isso não é nada comparado ao que a gente via na década de 90, que é aquelas tartarugas mais com cara de fofinha. Mais cartoonizada, né? Na verdade não é cartoonizada que a gente chama, né? É de caricato, né? É bem caricato, né? Que tem aquela coisa mais fofinha, que tem até o jeito delas de falar também, que, se eu não me engano, é bem carioca. Se eu não estiver enganado, é um pouco carioca, paulistano. Isso aí é por causa dos estúdios de dublagem, né? Que antigamente tinha muita guerra nisso daí. E pra você, ô Alan, o que foi, assim, sua paixão de infância nessa questão de animação japonesa? Cara, não pela TV, porque eu nunca fui muito fã da Manchete. Eu gostava de assistir os tokusatsu, mas não, tipo, Dragon Ball. Eu sempre achei enrolado demais. 20 episódios pra terminar uma luta. Não, fala 20 horas e dá um soco, e no fim que vai dar o soco tem comercial, entendeu? Então isso nunca me agradou. Porém, quando surgiu o Torrent, né, olha, dá pra baixar as coisas, foi quando eu comecei... Ou como diz a nossa inspiração, a videolocadora Paulo Coelho, né? Como diz o Jovem Nerd, né? Jovem Nerd, exatamente. Videolocadora Paulo Coelho. Então, assim, aí que eu comecei a ver sobre o anime, né? Tirando o Tokusatsu, o anime foi o que me mostrou mais a cultura japonesa mesmo, né? E tanto que eu brinquei de Love Hina, mas Love Hina foi um dos primeiros que eu assisti, que eu consegui baixar inteiro, né? Desde o começo ao fim. Que não veio alguma coisa errada, né? Que foi realmente o que você queria baixar, né? Naquela época era complicado. Era bem complicado. Eu também, eu vou confessar que eu li todos os mangás do Love Hina e assisti todos os episódios lá. Eu curtia pra caramba esse daí. E na época, assim, principalmente da Manchete, né? Eu assistia todos que passavam na Manchete. Era Super Campeões, até a Sailor Moon mesmo. Sailor Moon marcou bastante, um monte de gente, né? No meu caso, cara, o incrível é que quando eu nasci em 93, né? Então eu acho que eu sou um mais novo aqui agora, eu acho. Aí, quando eu tava no Brasil, eu tinha uns 9, 8 anos, um pouquinho antes de vir pro Japão. Eu já tinha morado no Japão antes, só que eu não lembro, não tenho nenhuma memória disso. Só que meus pais levaram bastante videocassete pro Brasil, né, do Japão. E meu primeiro contato com as coisas do Japão foi Pokémon, Ultraman 7 e Godzilla, cara. E eu via em videocassete, sabe? Começou bem, cara. Essa era uma pergunta que eu ia fazer agora. O Pokémon que a gente assistiu lá na Globo, lá... Na Globo não, Manchete, não sei, não importa. Né? Começou na Manchete. Aquele Pokémon, o desenho, ele era japonês ou era americano? Japonês. Ah, então aí o Pokémon assisti. O Pokémon é japonês, é porque eles viram um jeito de ganhar dinheiro, né? O Pokémon, na verdade, ele acabou popularizando bastante, assim, que... Não depois, né? Mas o que chamou muita atenção
no Brasil, é porque ele veio com aquela fama de ser animação proibida, né? Por causa daqueles estrobos de cores que não sei o que dava epilepsia. Então, muita gente deixou de assistir e muita gente correu a assistir por causa disso daí, né? Isso aí, pra mim, foi uma boa jogada de marketing. Censurar Pokémon. É que teve um episódio que, por causa das mudanças muito rápidas das cores, de uma vez que o Pikachu soltou o poder, as crianças aqui no Japão tiveram ataque epilético. Tá, pega. Aí o pessoal aqui no Brasil falou assim, eu também quero ficar epilético. Aí ia atrás exatamente desse episódio pra poder assistir. Mas o episódio foi censurado. Só que aí no Brasil as crianças falavam, nossa, eu quero ter um ataque epilético e colocava o CD da Xuxa de trás pra frente, né? Não era nem o CD, era o vinil conforme o primeiro episódio pra Start. É, igual o meu também. Curiosidade mesmo, Pokémon foi um dos... Não foi o único, né? Mas foi um dos casos que o anime veio depois do jogo ter sido feito, né? De um jogo, né, cara? Foi nem de quadrinho, foi de um jogo, né? Isso é inacreditável. Nem era pra promover assim, o jogo, porque o jogo já fazia um sucesso absurdo. Deixa eu puxar uma vírgula extrema aqui. Nesse caso, é o Piratas do Caribe. Piratas do Caribe é um filme estrondoso, mas que ele é um brinquedo da Disney de 1960, velho. Na verdade, essa parte do Piratas do Caribe, ele é um filme totalmente comercial, ele não é de história, né? Ele foi realmente pra isso. É isso aí que você falou, Alan. Ele foi feito pra vender o brinquedo, né? Mas o brinquedo de 1960, cara. Ô, Cunha, deixa eu só falar mais uma coisa, que ele encaixa ainda no assunto que a gente ia terminar agora, do lance de coisa comercial, porque o que me levou pra anime quando eu era criança, foi um anime que também foi feito pra vender produto. Eu não sei se vocês lembram, que é muito velho, cara, Zillion. Nossa. Opa! Eu ia falar isso agora. Zillion eu via. E, cara, Zillion foi feito pra vender Light Phaser, que é aquela pistola do Master System. Nani? É o mesmo design da pistola do Master System. Inclusive, a pistola foi feita pra jogar o jogo do Zillion, que no Japão era o que vinha junto, né? Mas depois tinha uma pistola independente, que não era do jogo Master System, que tinha um sensor. Isso aí revolucionou. A gente brincava de bang bang e era assim, atirei, você morreu. Aí o cara falava, não, pegou de raspão. E essa aí não tinha como, ela contava o tiro assim, ó. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Eu tô me sentindo o poser da minha vida agora. Nem nerd eu sou, mano. Essa pistola foi uma das minhas, assim, frustrações de criança, porque... Aqui também. Não, eu Aqui não também. tinha, eu brincava com a dos outros. Então... Era o preço de um videogame no Brasil, cara, era muito não, caro. O meu pai, assim, não, eu preciso do meu rim ainda. Não, vocês não estão entendendo. O meu pai podia comprar essa porra pra mim, e ele não comprou porque ele era babaca. Nossa, hoje eu choro por causa disso. Olha por que esse pai não dá brinquedo pra criança. Vou fazer uma sessão de terapia aqui. Como é que você falou, Alan? Problemas da classe média. Meu pai podia comprar, mas ele era babaca. Olha isso, cara. Nunca imaginei. Farafinha, põe o tema aí de casos de família pra gente aí. Acho que a maioria das pessoas passaram vontade quando era criança em relação a essa pistola, né? Mas assim, chegando aqui no Japão, cara, eu achei essa pistola numa loja de usados, absurdamente barata, uma caixa direitinho. Eu sou testemunha porque a gente tava junto no dia. Eu comprei, cara, fiz questão de comprar. Seguindo esse fio do Henning que ele falou, de fazer um anime assim e depois vender produtos, até num episódio que eu no Japão, eu conversei com o próprio Henning, que o mangá, muitas vezes ele é usado pra isso, pra vender as coisas. Por exemplo, bem antigamente ali nos anos 60, mais ou menos, quando começou a ter bastante trem aqui no Japão, né, que puxou as ferroviárias ali pra andar de trem. Só que no começo o pessoal ficava meio com o pé atrás, assim, né? Então, eles lançaram aquele filme, eu não sei se vocês já viram, é uma animação que chama Ginga Tetsudo 39, que é Galaxy Express 999, que é um trem no espaço sideral, tá ligado? Tipo, eles
estão viajando de trem na galáxia, assim. Como se fosse um Star Wars, só que de trem. Nossa, que viagem. Mano, é um dos desenhos, tipo, o filme mais icônico que tem no Japão. Qualquer japonês conhece, juro pra você, de tão famoso que é. E eles usaram esse filme pra poder, tipo, dar esse incentivo da galera querer andar de trem. E por causa desse filme, a venda de passagem de trem, do pessoal andando de trem, subiu de 80 a 90 vezes mais do que era o comum. Meu Deus. Caramba. Virou, tipo, um bagulho, assim, fenômeno mesmo, sabe? Mas assim, isso só prova que qualquer mangá e anime é feito pra vender, cara. Eu Exato. quero muito comprar um Gundam. Então. Eu preciso muito de um Death Note. Muito. Verdade. O primeiro nome que eu vou escrever é quem não gosta de coxinha. Alguém aqui saiu daqui da sala. Cadê o Will? Teve ataque cardíaco. Will, Ataque caiu, Will. Eu usei lá, pegando aí o gancho desse do Death Note, eu peguei a dica lá com o Douglas, lá do Velhos Confrades. Um abraço aí, Douglas. Eu usei a borracha lá que apaga o nome do Death Note, que foi feito num episódio lá, e o Douglas tá de prova que ele falou. Eu ouço lá o Velhos Confrades. Um abraço pra vocês aí. Mas pegando esse gancho que vocês estão falando aí, né, dessa parte do comercial, eu acho que essa geração, assim, eles vão sofrer um pouco com essas coisas, né? Porque se você parar pra analisar nessa parte de animação, na nossa época, né, de moleque, o Rambo, por exemplo, vendia pistola, coisas de 38, né? Como o próprio Henning falou, né, tinha a Zillion que vendia também. Hoje, o que você vai comprar? Você vai comprar o Lacinho do Amor? Essas animações novas aí? Do Politicamente Correto? Ah lá. Cutucada aí. Cara, isso daí é mais no Brasil. meu advogado mandou não falar nada, velho. É justo. Porque o Japão não tem muita restrição pra essas coisas, né? Isso é verdade. Inclusive, até Airsoft, muitas são lançadas por causa de games e animes, né? Alguns modelos específicos. A única coisa que o Japão não gosta é de peças humanas masculinas. E coxinha. E coxinha, eles não gostam. Essa é só você, que William. acha? Aqui no Japão você não acha em lugar nenhum. Para que a melhor coxinha que eu comi fora do Brasil foi Hamamatsu, ok? Feito por japonês? A mulher era mais japonesa que eu. Não. Tinha sangue de japonês. Ela era brasileira ou era japonesa? Ela era descendente de japonês. Tem mais sangue do que Brasileira. nós dois, Então não se fala mais nisso. No Japão não tem coxinha. É brasileiro que tá estragando isso. É muito ódio nesse coração, cara. Uma coisa legal aqui, só pra eu terminar aqui, aí eu paro de falar que eu tô falando muito. Que nem eu tava conversando com o Reni no episódio que ele participou lá do episódio. E é assim, o Japão usa o mangá pra vender as coisas e também pra fazer o pessoal participar de algumas coisas. Por exemplo, o Bukatsu, né? O esporte escolar ali. Que nem a gente tava conversando sobre Slam Dunk. Quem conhece aqui Slam Dunk? Muito bom. Já ouvi falar. O Inoue, que é o escritor, né? O autor do Slam Dunk, ele ganhou o prêmio do negócio da Associação de Basquete por ter incentivado o pessoal a querer fazer basquete. Depois desse mangá, o tanto de pessoas no Japão que começou a jogar basquete foi inacreditável. Em todas as escolas criar o esporte de basquete porque tinha muita gente querendo fazer, sabe? Tipo, foi um impacto enorme. Mas o mangá teve impacto no Japão ou a cultura japonesa que favorece isso? Porque a gente cresceu no Brasil vendo muita coisa, não é da nossa cultura de tentar fazer, né? Então, eu acho que foi o mangá mesmo que impactou, porque o japonês, até um tempo assim, era muito contra qualquer coisa que vinha dos Estados Unidos, diferente de hoje que todo mundo lambe o saco de americano, né? É verdade. Claro, meu, a coisa que veio foi uma bomba, velho. Então, depois da Segunda Guerra, teve um tempo de, assim, de ficar um passo atrás com coisas americanas, né? O basquete mais americano impossível, né? Só que depois já de um tempo, assim, ele já viu que o mundo já tava diferente, já não tinha mais guerra e tal, então não tinha como fugir disso. Só que o basquete era muito, muito esquecido, tipo, ninguém tava nem aí. Era beisebol, tênis de mesa, essas coisas assim, né? E você acha que esse fenômeno aconteceu a mesma coisa com o Capitão Tsubasa? Com certeza, cara, com certeza. Hoje em dia o futebol, você pode ver, se você pegar entrevista com todos os jogadores da seleção japonesa, se você perguntar qual é a influência, a maioria vai falar pra você que foi o Tsubasa. Muito, muito. Passa o que é? Super Campeões? Super Campeões. No Brasil é o Oliver, né? Oliver. O Oliver. Que jogou em um dos times aqui do Brasil, se eu não me engano, acho que é
São Paulo ou Flamengo? São Paulo, porque o São Paulo era campeão de tudo na época, né? Foi na época de 92, 93. O São Paulo teve 2 anos seguidos jogando no Japão aquela Copa Intercontinental. Gente, tem uma coisa que eu falei pro William que eu não falo, é de futebol. E por que você vem trazer coxinha na roda, então? Falando de gosta de coxinha. Só pra terminar minha parte dessa parte do mangá, que nem hoje em dia tem a Haikyuu, que é um anime de vôlei. Esse eu curto pra caramba. Então, depois do anime, que já faz um tempo, só que o desenho mesmo é recente, né? Começou faz pouco tempo. Depois que começou o desenho, o tanto de pessoas que começou a se inscrever no Bukatsu, né? No esporte escolar de vôlei, cresceu, tipo, quase 100%, sabe? Então é muito grande a influência que o anime tem aqui no Japão, sabe? É coisa de doido. Eu fui influenciado, o Reni sabe, eu assisti a Shield 21, eu queria jogar futebol americano na escola, tá ligado? Que, aliás, fica a recomendação aí, cara, que mangá foda. Já fica aí. Tem outros também nessa questão de esporte, né? Tem, que não me recordo o nome, aquele de tênis também, que também deu uma influenciada, né? Prince of Tennis. Esse aí também deu uma influenciada, né? Deu. Eu tive vários amigos. Meu primeiro esporte que eu fiz na escola foi tênis, por causa desse mangá também, influenciou um pouco. Só que logo depois eu troquei pra futebol, porque eu não era muito bom. Nem no tênis, nem no futebol, né? Eu acho que meu talento tava no futebol americano, só que eu nunca tive a oportunidade de mostrar isso. É justo. Por que você acha que eu não falo de futebol? Pelo menos todo mundo tá legal, né? Cada um é fã de um esporte. Eu não sou fã de esporte, eu só sou desenhista. Ah, mas isso daí, cara, isso daí é outra coisa foda, cara. Mano... Ah, mas aí você desenha os esportes aí, tá tudo certo. Você faz os quadrinhos pra influenciar a galera, ó. Você faz os quadrinhos de algum esporte aí. Você, Marcos, aqui na bancada, você é a mente maligna. Você é que influencia todo mundo aí, ó. Exato. Cara, tem um bagulho que eu acho muito foda, é quem sabe desenhar. Eu sei que não é um negócio de talento, é esforço mesmo. O cara treina pra chegar em certo ponto, mas, cara, é muito foda. Tá de parabéns, Marcos. Parabéns aí. Ô, Marcos, você faz quadrinhos também? Sim, eu tô fazendo vários testes ainda pra poder entrar no mercado mais internacional, né? Mas já eu tô participando de 2 projetos aqui no Brasil de quadrinhos independentes, né? Irado. Tem um novo pra você, cara. Capitão Coxinha. Meu Deus. Sucesso, velho. Sucesso. Capitão Coxinha que joga futebol. E aqui, ó, pra gente finalizar esse episódio aqui, que na verdade até deixa eu já avisar os starteiros que o papo ele vai render muito conteúdo, então a gente vai fazer o episódio 2 e quem sabe aí o episódio 3, né? E pra gente finalizar aqui agora então, o que você acha, pegando aí a sua história, ô Alan, o Capitão Coxinha que joga futebol e gosta aí, curte aí de chavar de Javan. Ei, caramba. Não dá pra passar de tudo, né? Achei que ia surgir esse assunto quando falou lá do campo de lis lá, já falaram da flor de lis. Caralho, lá no começo. Aí agora veio com essa história, mano. A frase de hoje, amiguinhos, é que todas as ruas levam ao Djavan. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, pessoal, como vocês viram aí que tem muito pano pra manga aí e a gente conseguiu aí falar só dessa parte aí de animes, mangás, né, animações, HQs, e a gente vai fazer o episódio 2 com muitas outras coisas aí, falando de games, filmes, tokusatsu, e espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E eu vou pedir aí que você, Andrei, deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza, William. Bom, agradeço aí a participação do
da rapaziada aí, o Marcos, o Vitor, o Everton antes, né? E dizer que eu aprendi bastante com vocês aqui, me deu até vontade de ler uns mangás, viu? Vou procurar aqui. E, enfim, obrigado aí a todo mundo que ouviu até aqui. E vamos pro próximo aí, que pra falar de filme, estarei mais ativo, com certeza. Alan, você que já é prata da casa aí, boa sorte nessa mudança aí de região que você fez, da Flórida aí pro Tennessee. Vou pedir que você deixe aí suas considerações e o tchau pra galera. Bom, primeiro é bom estar de volta aqui, né? Eu acho que, não sei se é por causa do assunto, nem é um assunto que eu manjo tanto, mas esse foi um dos episódios mais gostosos de gravar aí, então... Marcos, qual legal que você falou aí, tipo, normalmente eu falo mais que a boca, ou você consegue deixar eu ficar quieto, então isso é uma coisa muito importante, parabéns. Eu falei com a raposa, não sei o que, eu acho que isso que é o mais importante, você não precisa ser especialista de nada pra você gostar da coisa, entendeu? Tipo, eu gosto de quadrinhos, mas eu nunca comprei, nunca colecionei, eu leio de vez em quando e olha lá. Tirando o fato de você achar que, eu não manjo, não vou cursar, cara, conversa, porque às vezes, tipo, eu e o Marcos ele é um cara que manja muito de quadrinhos, eu sei um pouquinho e a gente consegue ter uma conversa mó legal. Eu nunca vi a pessoa e no fim a gente pode ter uma amizade aí que começou porque você tem aquele pequeno gostinho. Então, se você gosta, bora pra frente. Marcos, prazer aí, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado aí pelas suas informações e a gente tá aí ansioso para ver os seus quadrinhos aí quando você lançar isso pra nós aqui do exterior. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Então, gente, primeiramente foi um prazer ter participado disso aqui. Eu agradeço ao Henning pelo convite, por me trazer aqui, me apresentar a vocês. Eu acho que foi um dos podcasts mais divertidos que eu já participei. Que eu escrevo para um site chamado Marvel 66, que é um site aqui brasileiro para fãs, né? Não precisa nem falar, né? Fãs da Marvel. E a gente tinha um podcast também, que era bem recorrente, que era o Inominata 66. Mas eu acho que, acho que de todos os episódios de Inominata que eu já participei, não tem como nenhum bater de frente com a descontração que eu tive aqui, não, sabe? Então foi muito divertido ter participado desse podcast. E quem tiver Instagram, pode me seguir nas redes sociais. No Instagram, tô como Marcos Pedro Arte. Eu posto lá muita coisa relacionada ao que eu faço de ilustração. E algumas vezes eu tô postando algumas coisas dos dois projetos, como eu já falei, que eu tô participando. Que é um concurso cultural aqui do Brasil, que chama Concurso Machado de Assis, onde eu tô participando junto com uma equipe em um projeto de quadrinhos. E tem um projeto de quadrinhos independente que sai aqui no Brasil. É um quadrinho cyberpunk em uma das cidades aqui do Brasil. Tem uma pegada um pouco mais política e tal, né? Como é o caso de um título cyberpunk. E é isso, gente. Então, quem for me seguir no Instagram, espero que goste dos desenhos. Quem quiser também pedir commissions também, né? Que são desenhos sobre começo. Tô disponível também pra poder fazer. Quanto você quer pra fazer o Capitão Coxinha? Então aí tem que ser o avatar do Prestart agora. Pago em dólar, vamos conversar em privado. Isso sobre o meu cadáver. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E é isso. E espero ser convidado mais vezes. Adorei. Você vai estar no segundo episódio aí também. Também gostaria de agradecer aqui ao Everton, né, que participou do game, mas a gente teve um probleminha técnico e desse primeira parte do podcast ele não pôde participar, mas com certeza ele vai participar das outras partes, né? Um abração aí, Everton, e obrigado aí por ter participado do game, pelo menos. Eu vou pedir aí que você, Vitor, muito obrigado aí pela presença, por ter aberto aí um espacinho na sua agenda aí, que eu sei que o podcast no Japão lá toma bastante tempo e você já é um cara importante, que, como você mesmo diz, você é o Furiô mais amado do Japão, né? E quiçá do Brasil, né? Muito obrigado aí pela presença. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações e tchau pra galera. Cara, eu queria agradecer aqui por ter me convidado, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer ao carinho mesmo do Will por ter me convidado aqui, o Henning por estar sempre participando lá do No Japão. Vai lançar agora, semana que vem, a gente tá gravando aqui hoje, né? Não sei quando vai lançar esse episódio, mas já vai ter 2 episódios com o Henning lá participando no Japão. E eu adoro o Prestart, cara, de verdade, e foi muito legal o papo. E eu amo gravar podcast justamente por isso, porque eu conheço gente nova, né? Hoje conheci 3 pessoas maneiríssimas, o episódio foi muito legal. E muito obrigado pelo jogo, eu ainda vou ter minha revanche, se Deus quiser. Abri mão do meu troféu, chorado, mas foi bem divertido. E é isso, galera. E quem
sei lá, gostou aí da minha presença, e se quiser me conhecer um pouquinho mais, entra lá no Instagram, é @nojapãopodcast. É semanal meu podcast, por enquanto, né? Enquanto eu tiver assunto, vai ser semanal. Mas tem bastante coisa legal lá. E é isso, muito obrigado, foi muito legal. E eu tô aí pra parte 2, 3, 4, e o que vier é só chamar, que de importante eu não tenho nada e eu tô aqui pros meus amigos. É isso aí, a gente, com certeza aí, o grupo todo aí, porque eu sei que ficou engasgado aí algumas coxinhas na garganta de alguns, né? E a gente vai fazer, com certeza, o episódio 2, 3 aí, e eu conto com a participação de todos vocês. E pra gente encerrar aqui, então, os agradecimentos, eu vou pedir que você, Renin, deixe aí as suas considerações e o tchau pra galera. Galera, primeiramente, valeu mesmo por participarem, viu? Foi animal, foi divertido pra caramba e é isso aí, cara. Parte 2, parte 3, parte 4, que vier aí, vocês são sempre bem-vindos aí. E pra vocês que ouviram até aqui, cara, muito obrigado também. Espero que vocês tenham se divertido, tanto quanto a gente se divertiu aqui. E até a próxima. Abraço aí pra vocês. E não esqueça aí também que a gente tem o nosso podcast co-irmão aqui, né, do Press Start. Não deixa de falar aí pro pessoal também ouvir lá, não. Opa, fazer meu jabazinho então do Dropzilla, cara. Dropzilla é um podcast que é mais fechado aqui pro Japão, fechado no sentido que a gente fala da cultura japonesa, né? Mas a gente entra um pouquinho também no mundo independente, da cultura independente aqui do Japão. A gente fala de música independente, a gente fala de restaurantes mais locais e coisas assim, né? Pra quem tiver interesse, é só buscar como Dropzilla Cast, com 2 L's, Dropzilla, que vocês acham nos melhores agregadores de podcast aí. E no Instagram e no Facebook também tá como Dropzilla Cast. Valeu, galera! Eu também vou deixando as minhas considerações finais, né, que eu não sou especialista nessa área de anime, mangá, é uma coisa que eu tenho um carinho especial. Eu curto aí, mas confesso que não sou pró nisso daí, mas eu acho que vocês aí que estão ouvindo, pode buscar, tem bastante informação. Hoje com a internet você consegue localizar títulos fáceis aí, e vamos aí assistir e ler aí, e dar aí também o valor aos cartunistas, aos quadrinistas e também a toda essa galera que faz os animes, mangás aí pra gente ler e assistir. E eu vou deixando então o meu bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Até o próximo programa. Que pena! O programa já está acabando, mas não fique triste. Logo logo tem mais uma edição do Press Starcast novinha pra você. Siga nossas redes sociais. Press Starcast.